Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Retomamos então o nosso empenho em entender um pouco mais sobre a importância da cultura em um processo de implantação de uma agenda ESG que tenha perenidade. E a cultura, a identificação dos componentes da cultura, o que é a cultura, a influência do líder, a formação de subculturas dentro da cultura de uma organização, se complementa com o nosso encontro de hoje, quando formos abordar essa contribuição dada pelo Gert Hofstede, um psicólogo holandês que durante algum tempo fez um estudo com profissionais da IBM espalhados em várias partes do mundo, e dessa maneira ele conseguiu elencar 5 dimensões para a cultura, ou 5 componentes, 5 retratos típicos da cultura de um povo que, de uma certa maneira, esses 5 retratos podem interferir na cultura de uma organização. A primeira dimensão apresentada pelo Hofstede é sobre distância de poder. Culturas que apresentam uma distância de poder muito alta, os menos poderosos ficam lá embaixo, na base, e se distanciam em uma distância significativa dos mais poderosos. Isso é típico em algumas monarquias, né? Em que os monarcas são idolatrados e vistos até como pessoas superiores. Isso não é regra geral, por exemplo. Os exemplos mais comuns nesse confrontamento que eu acabei de mencionar, a Tailândia, por exemplo, o rei da Tailândia, ele é visto como a presença de um deus na terra, mas o rei da Dinamarca, ele não tem essa mesma prerrogativa, né? Mas isso não acontece só nas monarquias. Repúblicas também podem acontecer isso, em que a distância de poder ou ela é muito alta ou ela é muito baixa. Por exemplo, eu vi uma apresentação em que aparece o primeiro-ministro da Suécia na fila de um caixa eletrônico, esperando sua vez. Quando que a gente vê um político brasileiro, ainda que seja ao nível de um município, né, na fila de um caixa eletrônico? É claro que eu não estou generalizando, mas é claro também que quando a distância de poder é muito alta, as desigualdades se acentuam e o empoderamento das pessoas também não acontece de uma maneira desejável. A segunda dimensão da cultura proposta pelo Hofstede é o individualismo versus o coletivismo, tal qual vocês estão vendo nessa transparência. Quando o individualismo exacerba, né, o foco é o eu. O eu. Né? O indivíduo, ele não valoriza a harmonia do grupo e ele quer estar presente de uma forma muito personalista, né? Quando é o coletivismo que aflora na cultura de uma sociedade, o foco não é o eu, é o nós, né? Então a conquista é coletiva, né? Nós podemos ver isso, por exemplo, em países como a Holanda. Na Holanda, estou pegando alguns exemplos, vocês fica como exercício vocês identificarem cada uma dessas dimensões de uma maneira notável em outros
países, em outros povos, né? Então, na Holanda, o nós, o trabalho em grupo, em equipe, o consenso, fala mais alto. Eu cheguei a ver isso no Canadá, as chamadas mesas de concertação com C, né? Na terceira dimensão da cultura do Hofstede, a masculinidade versus a feminilidade, né? É a característica, quando fala uma cultura que tende para a masculinidade, é a agressividade, a competitividade é alta, tal qual já falamos na cultura norte-americana. Na feminilidade alta, o perfil feminino é aquela preocupação com o outro, a preocupação com o bem-estar, que todos estejam bem. Esse é o perfil feminino que é típico de uma cultura em que há uma preocupação com solidariedade. Interessante essa referência do Hofstede quando se trata do perfil feminino. A gente pode também imaginar que existem culturas em que há um certo desconforto diante de riscos e imprevistos. São culturas que querem evitar as incertezas, porque a sensibilidade às incertezas é mais aflorante, né? Aparece muito mais no conjunto da população. Eu posso apresentar é claro que culturas que têm essa reflexão, esse perfil de evitar incertezas, tenta controlar de maneira mais firme as situações desconhecidas. Eu colocaria aqui a cultura alemã, né? Talvez pelo que os alemães tenham passado há algum tempo atrás, eles têm esse perfil. Quer dizer, se a situação ficar séria e de repente é dito, olha, pessoal, precisamos poupar, o povo alemão responde com responsabilidade na medida em que não querem as incertezas. E para completar, a quinta dimensão da cultura proposta pelo Hofstede é a orientação ao longo prazo ou orientação ao curto prazo. Quando a orientação está voltada para o longo prazo, a preocupação é com os resultados obtidos. Para isso, se investe de maneira determinada em perseverança, em realmente fazer com que os resultados sejam resultados perenes, resultados consolidados. Na cultura em que a orientação está para o curto prazo, é aquela. Eu não, eu não quero desqualificar a cultura brasileira, mas nós costumamos ver isso com uma frequência preocupante em nosso país, que é aquele foco no curto prazo, ou aquele foco nas aparências, né? Às vezes se anuncia o projeto, a obra mal saiu do papel, ela já está sendo anunciada. Há uma preocupação em se mostrar as aparências que estão valendo, mas sabe lá quando vai sair o projeto totalmente consolidado. É isso, são essas considerações importantes, e agora eu deixo para vocês essa reflexão final de que, ao analisar a cultura dos povos, como fizemos, e as dimensões culturais tratadas no nosso encontro de hoje, nós conseguimos identificar a permeabilidade na instalação de uma agenda SGH. Eu já estou inserindo no meu discurso, né, a componente felicidade como mais uma métrica para se garantir o respeito não só ao meio ambiente, à sociedade e à governança, mas a qualidade de vida e a felicidade, seja no meio interno,
seja no meio externo às organizações. É isso, pessoal. Um forte abraço a todos e cuidado com culturas voltadas para o curto prazo, porque elas são o caminho mais curto para o greenwashing.